Quando se fala de saúde feminina, a lista de doenças que acometem as mulheres não é curta. Por falta de informação ou baixa frequência médica, elas são acometidas por enfermidades que podem ser facilmente prevenidas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, doenças ligadas à saúde reprodutiva e à maternidade encabeçam a lista de enfermidades que acometem mulheres no mundo inteiro. Então, é fundamental termos em mente que a prevenção é a chave para evitar que o corpo adoeça e, caso isso ocorra, que quadros mais graves não se instalam. E para falar sobre a saúde da mulher, hoje nós recebemos aqui, ele que é médico ginecologista, o Dr. Matheus Galhardo. Bom dia! Bom dia, Frei, tudo bem? Bem-vindo, que maravilha. Tudo Saudade bem? do senhor já, doutor? Ah, tava com saudade também. Pois Sempre é uma honra. As pessoas ligam, cadê o doutor Matheus? Não volta no programa? Sim. Voltou, tá aqui hoje, viu, gente? Uma honra estar aqui na minha casa, na TV Aparecida aqui. Tem uma importância, já expliquei essa importância no último programa, uma honra. Vamos falar de um assunto muito importante, uma grande devoção. Hoje a gente pode falar sobre todos os exames, principais exames das mulheres, por faixa etária, podemos falar sobre isso? Vamos falar do check-up da saúde da mulher. O check-up da saúde da mulher. Essa mulher moderna que mudou, né? Essa mulher que tem tantas ocupações, ela tem que ser mãe, ela tem que ser esposa, ela tem que trabalhar, ela tem que estar bonita. A gente vai querer aí ajudar essa mulher, que quer realmente ocupar o seu lugar na sociedade, ocupar um lugar aí com saúde, com vitalidade, com disposição. Viu? Ele falou de você, olha, mãe, esposa, bonita, né? Olha que maravilha, né? Doutor, por favor, vamos conversar então um pouquinho aqui com o doutor Matheus Galhardo, nosso médico ginecologista. Eu comecei a abrir o programa com alguns dados, enfim, que a gente pesquisa e coloca e compartilha com os nossos telespectadores. A mulher, ela está se cuidando mais ou não? Que ela se cuida mais do que o homem, isso é fato, né? Sim, Se você for num corredor de uma unidade pública de saúde, a cada 10 pessoas que você vão ver ali, 6 pacientes vão ser meninos. Então, 60% a 70%, algumas estatísticas dizem que é mulher, né, que está ali. Mas mesmo assim, eu acho que a gente está vivendo num período de transição. A mulher realmente ocupou um lugar na sociedade. Essa mulher hoje trabalha, em média, 6 a 8 horas por dia. Essa mulher tem que chegar em casa e ainda ter que cuidar da casa, cuidar dos filhos, né? Tem que se cuidar para o esposo, se cuidar para a família, se cuidar para a sociedade. Então, essa geração de mulheres multitarefadas realmente pode ocorrer delas esquecerem um pouquinho da sua saúde. E é aqui que chega a mensagem do Dr. Matheus para você, que não esqueça que o seu corpo é a sua casa e você vai carregar ela aí até o final da sua vida, que você vai viver em média quase 80 anos ou mais, né? Que o Brasil só está aumentando aí em relação à idade. Ok, e nesse conjunto inteiro, nessa visão que o senhor falou, maravilhosa, que tem que ser trabalhadora, esposa, mãe, etc., o que é importante observar? Bom, acho que primeiro de tudo a mulher, ela tem que realmente entender que o seu corpo, né, ele sofre modificações. A mulher realmente ela tem marcos, eu acho isso muito bonito que o homem não tem. A mulher tem a primeira menstruação, a menarca, né? Tem a telarca, que é o aparecimento do broto mamário, isso marca o início da vida reprodutiva da mulher. Dela vai ter a parada da menstruação, que é a menopausa, tá certo? Então todos esses eventos são marcantes e tem vários cuidados específicos para cada fase da vida da mulher. Então aí se você é uma mulher jovem no período reprodutivo, período que você pode ser mãe, você tem que cuidar muito do seu estilo de vida, né? Tem que ter uma alimentação saudável, tem que fazer atividade física, pensando que depois você vai gerir uma coisinha linda no seu ventre. E depois essa mulher pode envelhecer. A gente não vai esquecer do período gestacional, que a gente pode fazer um dia só para as gravidinhas, mas depois, vamos explicar que depois a mulher pode envelhecer. E o envelhecimento, associado, né, ao declínio hormonal, pode trazer repercussões físicas e emocionais. E é aí que entra realmente o papel do médico, o papel da prevenção das maiores doenças que acometem esse público. E a medicina hoje preventiva ginecológica, ela é muito importante, ela já está enraizada, né? Mulheres, qual a idade de fazer a primeira mamografia? Ou o Papa Nicolau? Ou os exames gerais? Um ultrassom ginecológico deve fazer ou não? Eu acho que essas dúvidas aí a gente pode costurar aqui e ajudar muita gente. Com certeza, doutor.
Então vamos pelo início de tudo, assim, quais são os primeiros aí, digamos assim, os primeiros cuidados? A menina nasceu, já está menininha, está virando adolescente, quais são os primeiros cuidados nessa fase? E Assim, eu até digo, mesmo para quem é mãe, para quem é vovó, para saber cuidar da sua netinha aí. então, muito me perguntam, doutor, quando foi a primeira vez que eu vou ao médico ou eu vou ao ginecologista? Você foi quando você nasceu, né? Quando eu faço o meu parto normal ou cesárea, eu já olho a genitália, já faço aquele exame inicial. Mas um marco importante, né, uma idade importante para você ir no ginecologista é após a primeira menstruação. A chamada menarca. Menarca, que daí vai ter vários eventos associados, né? Alterações hormonais, que vai permitir aí a mulher o desenvolvimento dos seus caracteres sexuais. Isso pode gerar dúvida. Outra coisa em relação ao ciclo menstrual dela, né? A ciclicidade e até a sua vida reprodutiva, esse resguardo da vida reprodutiva. Nesse período, realmente a consulta ela pode ser anual ou não. Realmente os exames vão ser determinados pela clínica, pelo que ela sente, né? Então, se a paciente está ficando mais cansada, ganhando peso, a gente pode pedir exame de hemograma, pedir um exame do funcionamento da tireoide, mas essa mulher vai envelhecendo até que ela chega aos 40 anos. Isso é um marco muito importante. É o marco da primeira mamografia de rastreamento para o câncer de mama. 40 anos é a idade ideal. Eu sou mastologista também, Frei. Então, o rastreamento no Brasil é muito importante. A nossa doença incide aqui no Brasil com uma frequência importante. É esperado, INCA, o Instituto Nacional de Controle do Câncer, no Rio de Janeiro, esperou 82 mil casos novos de câncer esse ano. Então, é um público grande que a gente tem que cuidar. E a mamografia de rastreamento é muito importante. Ela tem um mito por trás dela, que ela pode causar mal. Não, hoje a gente tem a segurança do Colégio Americano de Radiologia, que é a mamografia, a incidência, aquela radiação é segura em determinada quantidade. E o médico, logicamente, vai resguardar a sua paciente. Então, a primeira mamografia com 40 anos, não vamos esquecer das exceções, né? Tem outras pacientes que vão começar esse rastreamento um pouquinho antes. Histórico familiar positivo, mutação de um gene que pode aumentar a incidência do câncer de mama. É o efeito Jolie, né? A história da Angelina Jolie, que ela tinha mutação de um gene chamado BRCA. E outros casos, essa paciente pode ter tido uma radioterapia prévia na região torácica. Entendi. Bem como assim, uma biópsia prévia de uma lesão com atipias. É um termo técnico de falar que um nódulo ou um cisto dela tinha uma alteração que poderia ser precursor e tudo isso pode antecipar a rotina e a prevenção dela. Isso a gente só falou da mama. Entendi. Ô doutor Matheus, assim, ok, a mulher, né, já é uma mulher formada, enfim, com todas as características, aí de repente já está se preparando para o casamento, sabe que já vai aí o casamento, a possibilidade de gerar filhos, enfim. Quais são os exames que ela precisa fazer nesse momento para se preparar também para essa nova realidade na vida dela? Sim, essa jovem, essa mulher, ela vai fazer um planejamento pré-concepcional, tá certo? Ela vai fazer alguns exames, uma bateria de exames clínicos que vão avaliar ela se ela não tem nenhuma doença de base, se ela não tem, por exemplo, um colesterol que está aumentado, se ela não está hipertensa, se ela não está anêmica, se a tireoide está funcionando direitinho. Hoje, muito importante os níveis de vitamina D. Há uma correlação direta do nível de vitamina D com o desenvolvimento fetal e com outras repercussões durante o período gravídico. Né, doutor, né? Sim, também, a importância do cálcio também. É muito importante também ela fazer um exame clínico, um exame físico. O médico também ali vai ver o índice de massa corpórea dela, vai fazer uma orientação. Eu acho que a orientação é muito importante em relação à alimentação, em relação ao estilo de vida, a importância dela ter atividade física e a importância dela ter também uma saúde mental importante. Eu acho que a gente tem que falar, a gente esquece um pouquinho da saúde mental durante uma consulta médica, mas cuidar do paciente como um todo, né? O paciente não é só físico, ele é físico e alma, físico e espiritual, e isso. psicológico, E eu acho que esse psíquico. acolhimento médico é mais pobre. Eu vejo muitas pacientes falando para mim isso. Eu acho que nós temos que cuidar disso e acolher essa paciente que vem no nosso consultório. Lidar com traumas também, né, doutor? Medos, né? Porque de repente, assim, quando vem a primeira gravidez, aí as dúvidas, será que eu faço cesárea, será que eu faço parto normal? Vem um medo, vem um monte... E talvez isso causado por falta de informação até, né, doutor? Tem uma história, Pato, que é o bebê arco-íris, né? O bebê arco-íris é aquele segundo bebê que a mãe perdeu por abortamento. Então, essa mamãe que está acolhendo um bebê arco-íris, ela precisa de muito cuidado, ela fica muito preocupada, ela somatiza muito, ela acha que nada vai dar certo.
E muitas vezes esse histórico pregresso, acho que só foi um preparo, acho que foi a história que o nosso pai lá quis que ela passasse aqui para ela Agora, poder ter o bebezinho dela. e nesse sentido, aproveitando o gancho da sua resposta, doutor, aqueles casais que tentam e não conseguem engravidar, que lutam, doutor, assim, até mesmo assim, com uma dor muito grande, a gente vê os pedidos de oração que a gente recebe, né? Olha, eu não consigo engravidar. Enfim, nesse sentido, o que pode ser feito? Sim, né? Tem um nome, né? São as tentantes. Como é que é o nome? Tentantes. Tentantes. Tentantes, é como elas se denominam, né? E realmente a gente está falando da infertilidade conjugal, é um assunto muito importante, de relevância. A infertilidade conjugal é definida como masculina e feminina. O fator masculino muito importante, chega a ser até 40% das causas de infertilidade conjugal, o fator masculino, ou seja, deve ser pesquisado, o homem deve ser pesquisado. E a mulher, né? A reprodução é uma coisa tão linda, né? Ela começa com um óvulo, que a mulher libera no período ovulatório, ele encontra, né, o espermatozoide masculino e aí ocorre a fecundação. E esse ovo, né, esse conjunto de células doados pelo pai e da mãe vão implantar na parede do útero, que tem um preparo específico para receber, né, essa implantação. E ele vai ser suprido por um hormônio produzido por uma estrutura do ovário chamado corpo lúteo e vai manter a gravidez. E depois que começa a manutenção pela placenta, que é realmente a órgão mãe de uma gravidinha. E quando se encontra, doutor, assim, situações, por exemplo, como miomas, como cistos, ou policísticos? Particularizar um pouquinho o mioma, né? A miomatose uterina é uma entidade benigna, na grande maioria das vezes, o leiomioma de útero, que pode sim estar presente na vida da mulher, na vida reprodutiva. Uma incidência grande, até a estatística no Brasil não é segura, mas a gente pode falar que 1 a cada 5 mulheres pode ter miomatose de útero. Ele tem as suas localizações, né? Ele pode ser um útero, ele parece uma pera, ele é igualzinho uma pera. E ele pode ter na parte superior externa, que a gente chama de serosa, como se fosse um cobertor em cima do útero, chama serosa esse cobertor. Okay. E são miomas subserosos. O útero ele tem uma parede, então temos os miomas de paredes ou intramurais, os miomas do útero. E os miomas internos, que estão nessa capinha que vai receber o ovo, e os miomas submucosos. E cada localização é pertinente aí a um tipo de dificuldade. Os miomas submucosos atrapalham mais. Okay. E um exame para verificar se está com algum tipo de mioma ou ovário policístico? Ultrassom transvaginal. Okay. Inicialmente um exame de ecografia de imagem, mas hoje a gente tem tecnologia para fazer uma É pedido só quando tem algum sintoma ou pode se pedir? Sim, é um exame complementar, não é um exame obrigatório, mas que normalmente solicitamos em caso aí, normalmente na investigação da infertilidade sempre. Eu solicito sempre o ultrassom transvaginal. Mas, Frei, a gente tem outros, a gente tem a histeroscopia, um exame muito interessante, é uma câmera, uma microcâmera que entra. Faz uma varredura no colo, dentro do útero, olha as tubas, né? Se precisar complementar, a gente tem a histerossalpingografia. Os nomes são difíceis, mas tecnicamente é muito fácil. Histero de útero, salpingo de tuba. Então vai ser um exame que joga um contraste, marca toda a tuba uterina e vê se ela está pérvia, se realmente aquele óvulo pode se encaminhar para encontrar o espermatozoide. Além de outros exames mais sofisticados ainda, como a gente até fazer tratamentos, né, por histeroscopia ou por videolaparoscopia. Então a medicina minimamente invasiva ginecológica hoje, ela está mais acessível, né, e muitas pacientes podem se beneficiar de um tratamento desse para engravidar. E também chamado endometriose? Isso, a endometriose é um assunto muito importante. É um assunto muito importante porque ela está associada à infertilidade, à dor, né? E essa paciente que chega no seu consultório com dor, ela quer ser mãe também. A endometriose, a definição dela é endométrio, né? Que é o tecido que é interno do útero, que implanta externamente, ectopicamente, né? Mais comum no ovário, mas pode ter implantes na bexiga, no reto, em estruturas diversas, pode ter implante em alças intestinais. Ela tem um tratamento específico, a endometriose, mas que eu falo para você, se você tiver endometriose, tem tratamento. Existe gravidez em pacientes que têm endometriose. A gente, lógico que não vai generalizar, também temos a endometriose profunda, que realmente vai ser um caso mais difícil, às vezes cirúrgico para você poder engravidar. Mas eu falo para você, se você tem endometriose, procure seu ginecologista, você sim pode ser mãe.
E quando as mulheres, de repente, assim, reclamam, já está no período da amamentação e, de repente, o neném está amamentando e perfura, né, o seio, sangra, dói, o que fazer nesse momento? É tão difícil a amamentação. Eu sou mastologista e lá em casa, a casa de ferreiro e o espeto foi de pau. Foi difícil a nossa amamentação. Fizemos relactação, chamamos técnicas especializadas em amamentação, enfermeiras, né? E mesmo assim eu acho que conta, é um conjunto, né? O emocional, o físico, tudo. A amamentação é fisiológica, é um processo onde o hormônio chamado prolactina, ele aumenta e ele é o hormônio que vai aumentar a produção láctea, associada ao que? A pega do bebê. Então, esse binômio mãe e bebê devem estar muito entrosados. Então, aquela mãe que está muito preocupada, que está muito atarefada, que está dormindo pouco, que está cansada, que está exausta, que o marido não ajuda, dificilmente essa mãe vai ter aquela paz, aquela calma e aquele equilíbrio. Aquele prazer naquele momento, para assim, amamentação. prazeroso, né? Então, eu vejo até a dificuldade de amamentação em mulheres aí que têm aí um perfil, digo, uma mulher que seja mais nervosa, uma mulher que tenha uma tensão maior durante essa maternidade. Leveza, é fisiológico. O neném percebe essa carga e é por isso que ele vai... E aí que começa, né? Daí o bebê não tem uma pega legal, que o nome pega, é essa posição que o bebezinho assume para a amamentação, né? É muito importante vocês darem uma olhada, uma observada, o lábio inferior, ele fica evertido, né? Muito importante a mamãe aconchegar o bebê, a barriguinha do bebê toca o corpo da mãe. Esse bebezinho, ele pode realmente fazer uma pega mais forte e fazer fissuras, e daí a mãe pode. Condutas naturais, gente. Vamos passar o próprio leite materno, toma um banho de sol no começo da manhã. Que bebê que gosta de biquinho de silicone toda hora? Você gosta de ficar mordendo? Eu sou natural, eu gosto da natureza. Lógico que em algumas situações isso vai facilitar, mas tente colocar esse bebê em contato com você ficar tranquilo num ambiente acolhedor, calma, e a amamentação acontece. Doutor Matheus, entra em nossa salinha aqui no Saúde e Fé, doutor. Nossa, com muito carinho. Ô, doutor, a gente está falando aqui da saúde. O senhor falou o seguinte, há outros exames. Então, quais são os outros exames? Isso. A pessoa já definiu a prole, O que é importante agora? Acho que eu vou levar a importância do exame chamado citologia oncótica, que todas conhecem como Papa Nicolau, que o exame foi criado por Georges Papa Nicolau, um grego, que criou no começo do século passado um exame simples, onde ele fazia uma raspagem de uma região chamada colo de útero, né? E essa raspagem do colo de útero, ela conseguia o quê? Detectar células pré-cancerosas ou até mesmo as células cancerígenas. E esse exame é muito importante, porque o Papa Nicolau detecta uma lesão causada por um vírus chamado HPV, vírus papiloma humano, que é um subtipo que tem mais de 200 vírus, alguns muito preocupantes, oncogênicos, vamos falar assim, e aqueles mais comuns. Então, o Papa Nicolau é um exame importante que toda mulher deve começar a colher o seu Papa quando iniciar a sua vida sexual. Ok, aí já definiu a prole, etc., os filhos já nasceram, estão crescendo e a idade está passando, né? Aí, antes de chegar à menopausa, quais são os exames necessários, já que os filhos já estão crescendo, já estão adolescentes, uns já estão namorando, casando, estudando, morando fora, enfim. E a mulher que está em casa precisa também de cuidado, doutor. Sim. Bom, vamos colocar essa mulher na primeira consulta dela. Essa mulher aí, ela já criou seus filhos. Ela vai chegar no consultório, a gente vai fazer o exame físico, que é muito importante. O médico tem que examinar você, o médico tem que ver, fazer o exame das mamas, é importante. Fazer o exame abdominal, né? Vai palpar vísceras, ver o fígado, ver a região abdominal e fazer o exame ginecológico propriamente dito, onde a gente já colhe o preventivo. Você, mulher que já está com 40 anos ou mais, você vai ganhar a sua mamografia, tá certo? Você vai ganhar exames clínicos gerais. Eu vou investigar diabetes, eu vou investigar colesterol, tireoide. Posso pedir um exame para ver se você tem infecção urinária ou não, a depender da sua clínica, e outros exames diversos a depender daquela conversa. Bom, muitas ficam curiosas, doutor, e os hormônios estão ruins? Não é obrigatório, Frei, não é. A clínica é muito importante e a clínica já dá sinal, indícios de determinada fase, né? Se a mulher está no climatério, se a mulher já está na menopausa, a gente pode explicar isso também no próximo programa sobre esse assunto. Então, basicamente, essa mulher, que eu considero ela jovem, ela vai ter que fazer o preventivo, que é o exame de Papa Nicolau,
vai ter que poder fazer a mamografia, exames clínicos gerais, laboratoriais e, na maioria das vezes, um exame também de ultrassom ginecológico. Ali a gente vai conseguir ver, né, em detalhes as estruturas como útero, trompas e ovário. Agora, doutor, aí de repente chega um período que a carga hormonal está baixando. Sim. Há necessidade, por exemplo, a mulher está reclamando o cansaço, fadiga, etc. Há necessidade de reposição hormonal? Sim. Em que situações? Estamos falando do climatério, né? Climatério, do grego climatere, período crítico. Mas eu acho que isso é só um período da vida, é fisiológico. A mulher, toda mulher que envelhecer vai passar pelo período de climatério que evolutivamente vai caminhar para o quê? Para a menopausa. A menopausa é uma data. A menopausa é a data que a mulher fica 12 meses sem menstruar. É um evento, é mais um evento dentro da reprodução, porque depois é o período pós-menopausal. Então essa mulher que já está ali perto de 45 anos, a média da menopausa na mulher brasileira é 50, 51 anos, ela já começa a ter sinais e sintomas da deficiências hormonais. Sim. Os hormônios principais que uma mulher produz é o estrogênio e a progesterona. E temos a testosterona. E esses três podem estar em declínio. Então, quais são os principais sintomas que essa mulher refere? Em decorrência da falta do estrogênio, ela pode reclamar de ondas de calor. Ondas de calor são manifestações erupções de calor rápida, a paciente fica com uma sudorese, é como se fosse um mal-estar, a temperatura corporal aumenta mesmo, ela passa muito mal e aquilo passa. Só que esse evento é reincidente e essa mulher não tem qualidade de vida. Pode falar. Não, eu só queria aproveitar esse gancho, porque é muito importante o que você está falando, porque às vezes, é verdade, o corpo do homem é diferente do corpo da mulher, isso é óbvio, né? Agora, às vezes o homem, ele reclama que a mulher está tendo muitas... reclamando de muitas situações, ele reclama porque ela está reclamando, ou tá situação, porque o corpo da mulher tem outra função, outro jeito de se comportar. E o marido tem que entender, o filho tem que entender que às vezes a mulher não está lá vivendo aquela irritabilidade porque quer, ou seja, faz parte do processo dela, Sim. doutor. Até 20% dos casos de depressão em mulheres na menopausa são decorrência só da falta de hormônio. Tá certo? Então essa questão dos sintomas psíquicos, os sintomas emocionais, são muito comuns. Irritabilidade, insônia, choro, labilidade, fragilidade emocional, ela chora, ela ri. Isso tem a ver com o estrogênio, Exato. Com esse hormônio que a mulher produz, né? Que deixou de produzir em decorrência da diminuição dos folículos, né? Dentro do ovário tem uma estrutura chamada folículo. E esse folículo vai diminuir na quantidade. Uma curiosidade, uma mulher nasce com mais ou menos 400 mil folículos e desde a menarca, a primeira menstruação até a última, ela vai perdendo. 300 a 400 folículos por ciclo e chega num período São que os óvulos, doutor? São os óvulos. Ali dentro do folículo, né, dos folículos antrais, contém o óvulo. Entendi. E ali produz também o hormônio, né, o estrogênio. E esse estrogênio, esse status hipoestrogênico, de pouco estrogênio, que é aí, né, realmente a causa de inúmeros sintomas físicos e emocionais. A gente divide os sintomas, né? Temos um questionário para a mulher e dividimos os sintomas em físicos e emocionais. Isso que é importante assim, conhecer, respeitar, porque o corpo não funciona, a gente tem que entender também os tempos de cada um, viu? Doutora, chegando pergunta aqui pelo WhatsApp, as pessoas querem interagir com o senhor aqui, doutor. A Fabiana Bustamante, de Lorena, São Paulo, pertinho de nós. Bom dia, Fabiana, Deus te abençoe, muito obrigado por estar conosco. Ela gostaria de saber quais são as principais causas de candidíase e por que ela fica indo e voltando. O que é isso, doutor? É a Fabiana. Bom dia, Fabiana. Fabiana, candidíase é um desarranjo da flora vaginal, onde um fungo chamado Cândida, existem subtipos de fungos vivendo ali em simbiose, em harmonia na flora vaginal, ele por alguma coisa isso desregula e ele começa a aumentar a quantidade. Isso vai provocar o sintoma de candidíase, que seria aquela secreção branca, leitosa, com prurido, né, com coceira. E tem vários fatores, seu estresse, sua alimentação, tá certo? Se você tiver uma alimentação muito rica em açúcares, diminua. Falta de fibras também, você tem que ter um bom funcionamento intestinal para melhorar esse microbioma vaginal, bem como outras causas também, doenças como diabetes. Tem detalhes comportamentais, eu acho que a roupa muito apertada, o suor excessivo, tudo isso pode corroborar, porque fungo gosta de umidade e calor. E daí você tem que tomar esse cuidado. Cuidado também com a bebida, com Sim. o cigarro. Também a imunidade é muito importante.
Doutora Sofia Rocha, de São Paulo, capital. Bom dia, Sofia. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar conosco. O que é síndrome do ovário policístico? Pode interferir em quê? Pergunta a Sofia. Oi, Sofia. É uma síndrome onde há um aumento desses folículos, né, do ovário, e eles ficam na periferia do seu ovário. Eles vão produzir maiores quantidades de hormônios androgênicos, hormônios como a testosterona. E isso ocasionando para você a irregularidade do seu ciclo, a falta da ovulação, né? Você pode ter aumento dos seus pelos, pode ter acne, queda de cabelo, enfim, é uma magnitude, é uma síndrome que você deve realmente pesquisar com o ginecologista. E no ultrassom você vê os ovários policísticos, que são os folículos todos na periferia, a gente chama de imagem roda dentada. Tem tratamento? Tem tratamento, sim. O tratamento é múltiplo, né? Você vai ter que trabalhar com medicações antiandrogênicas, você vai diminuir um dos principais fatores do ovário policístico, que é a insulina muito alta, né? Essa resistência insulínica. Ter um hábito de vida saudável, uma alimentação anti-inflamatória para o seu ovário e fazer atividade física. A Maria da Glória, de Cruzeiro, São Paulo, pertinho. Nós também, muito obrigado, Dona Maria da Glória. Deus abençoe. Um bom dia para a senhora, viu, querida? Ter corrimento todos os dias por um longo período é normal? Pergunta a Maria da Glória. Maria mora aqui pertinho, bom dia. Maria, não, tá? A gente tem o fluido, né, vaginal, a secreção vaginal fisiológica. Essa secreção não tem cheiro, ela é espessa, tá certo? Mas ela não tem cheiro. Agora você pode estar tendo um corrimento patológico, pode ser uma candidíase, que a gente acabou de falar, pode ser uma vaginose, uma tricomonise. Esses nomes difíceis são determinados tipos de secreção. Daí você vai ter que conversar com o seu médico. Como o Frei falou, imunidade, seu estilo de vida conta muito, né? Se você cuidar da sua saúde como um todo, provavelmente diminua a quantidade e a frequência de corrimento. E a Rosana Rosa, do Rio de Janeiro, acompanhando a gente. Bom dia, Rosana. Deus te abençoe, o povo carioca sempre acompanhando Saúde e Fé. Minha filha teve HPV, tomou a vacina e com o tempo não tem mais. Ela pode voltar a contrair esse HPV, doutor? Bom dia, Rosana. Infelizmente pode. Como eu havia falado, são 200 tipos de vírus. E a vacina, ela pode ser tetra ou bivalente, ou seja, cobrir 4 ou 2 subtipos, que são os mais perigosos. Então não dá para garantir que toda pessoa vacinada vai ter. Mas a chance é muito pequena. Por quê? Porque é uma proteção cruzada. Então a chance das pessoas vacinadas terem o HPV é menor, mas a gente não pode falar que é zero. A Fabiola Nascimento, de São Paulo, capital. Bom dia, Fabiola. Deus te abençoe, minha querida. Quais são os tratamentos para a infertilidade? Pergunta a Fabiola, doutor. Bom, é técnico, tá? Você pode ter tratamentos naturais para sua infertilidade, como, por exemplo, melhorar o seu estilo de vida, técnicas naturais de engravidar, mas também você pode chegar no estágio que isso não é suficiente e daí você vai ter que procurar um médico que trabalhe com reprodução, e a gente aí vai estar falando de inseminação artificial, fertilização in vitro. São assuntos técnicos, mas o sonho de ser mãe não acaba. Então, realmente, a medicina está para te ajudar. Gente, hoje o Saúde e Fé, a gente sabe que, graças a Deus, tanto as crianças, adolescentes, os jovens, os homens, mas a nossa grande maioria de audiência são as mulheres. Por isso a gente teve esse prazer, esse carinho, esse cuidado de brindar a você com o tema saúde da mulher. A gente sempre volta com esse tema, que vale a pena, viu? Tivemos o prazer de conversar com o Dr. Matheus Galhardo, nosso médico ginecologista e mastologista. Quem quiser entrar em contato, o telefone é 0 operadora 12 996830416. 996830416, e tem um Instagram, eu sigo, viu, gente? Dr. Matheus Galhardo, Matheus com TH, viu? Dr. Dr. Matheus Galhardo, tá lá para você seguir essas e tantas outras informações, dicas, vídeos, tem tudo lá, gente, tem tudo. Esse homem é antenadíssimo aí nas redes sociais. Doutor Matheus, muito obrigado. Legal. O senhor é muito querido Adorei, aqui, viu, adorei. nosso programa, viu? Eu me sinto feliz, eu me sinto em casa, é por isso que o programa fica tão legal. Seja sempre muito bem-vindo aqui, doutor. Amém.